E hoje a gente vai falar com ele para tirar algumas dúvidas sobre os transtornos mais comuns de saúde mental. E a gente quer entender algumas coisas, como surge, quais são os sintomas, como lidar com essa situação, quais são os fatores genéticos, ambientais, que de uma certa forma influenciam. E hoje nós estamos aqui para dar esse primeiro passo. Nós vamos trazer alguns profissionais e ele hoje é o nosso convidado do Bom Dia. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado pelo convite, Vanusa. Acho que é sempre muito importante isso, a gente desmistificar alguns transtornos, algumas ideias que tem sobre saúde mental, que principalmente alguns transtornos a gente é visto como apenas falta de educação, falta de vergonha, preguiça, na infância, às vezes é só frescura, que o pai não sabe educar. Então, entender que tem algumas coisas que são além disso. Eu gosto muito de falar, é que nem quem usa óculos, não enxerga porque não quer, porque tem uma coisa além do desejo, da vontade, que impede essa capacidade. Doutora, a gente vai iniciar, a gente tem trazido a cada semana, a gente vem trazendo vários psicólogos, vários profissionais para falar sobre vários assuntos. E hoje uma das maiores intenções do Bom Dia foi iniciar hoje, nesta semana, para falar sobre transtornos mentais. A gente ouve, a mídia divulga, as pessoas divulgam, as pessoas comentam, os diagnósticos estão aí, mas as pessoas não conseguem enxergar o antes. E, às vezes, realmente se encontra uma dificuldade para quem convive entender o que está acontecendo. E aí, de repente, você chega no toque, meu filho tem um toque. Mas antes desse toque, provavelmente, outras situações aconteceram, outros fatores, para se chegar a um diagnóstico como esse. E uma das coisas que a gente tem que chamar a atenção da população é sobre essa inclusão que é tão falada. Inclusão é algo que se fala demais. Se bate muito na tecla da comunicação nacional e até internacionalmente falando sobre essa questão da inclusão. Se tem que ter mais empatia. Mas quando a história é com o outro, essa empatia, essa inclusão, parece que por alguns momentos falha. Lidar com o ser humano não é fácil. Nunca foi fácil, né? Existem situações que às vezes a pessoa precisa entender a dor do outro para saber lidar com aquele momento, aquela situação. Se você não conhece a dor do outro, é frescura. Que menino sem educação. Esse momento, sinceramente, se fosse eu, não existe essa tal dessa inclusão, não existe essa tal dessa empatia. E a gente precisa falar sobre isso, principalmente para começar assuntos como esse. E eu, sinceramente, quis vestir a camisa de assuntos relacionados a transtornos, a toques, para a gente entender melhor. E aí a gente trouxe o doutor porque a gente quer entender um pouco mais sobre essa questão de transtorno bipolar, sobre transtorno de oposição desafiante, para quem não conhece, o TOD, e o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC. A gente precisa falar sobre esses assuntos de uma forma mais clara, para que a população entenda que existem situações dentro de escola, dentro de casa, no convívio social entre amigos e até no convívio empresarial, que a gente tem que saber lidar e poder ajudar, principalmente quem quer ser ajudado. Porque criança, a gente comanda, a gente domina ainda. Na fase da adolescência para a fase adulta, nem tanto assim. E na fase adulta, muitas vezes, o orgulho ou até mesmo a sensação do que as pessoas podem pensar ou achar faz com que muitas pessoas não querem nem saber do diagnóstico. E aí a gente vai lidando com essa vida e as coisas vão acontecendo e as pessoas vão camuflando uma realidade que está nos olhos de todo mundo. A gente precisa falar sobre esse assunto, doutor. Me desculpa ter me prolongado, mas se faz necessário. Não, realmente precisa muito e assim, acho que começar sempre isso. As pessoas hoje tendem a ser super diagnosticadas, tá? Elas pegam algumas características, vê muita informação na internet, eu sou isso, eu sou aquilo, muitos já chegam no consultório, eu li que não sei o que, me identifiquei com tal diagnóstico, eu sou bipolar, sou TDAH, eu acho que eu tenho um toque. Mas uma coisa que a gente sempre tem que levar em consideração, o nome já fala, transtorno, tem que gerar transtorno em mais de uma situação. Às vezes é um traço de personalidade, alguém é mais introspectivo, alguém é mais falante, alguém é um pouco mais organizado, alguém é um pouco mais
ansioso, alguém é um pouco mais desleixado e não necessariamente ser um transtorno. Pensando, por exemplo, no TDAH. Hoje tem muita ideia que a gente tem que ter, principalmente por conta das redes sociais, que a gente tem que ter um alto rendimento a todo momento. E as pessoas não entendem que nem todo mundo nasceu para ser Ferrari. Para ter uma alta performance, conseguir dormir 5 horas por dia e funcionar super bem, fazer tal. Então, e eles não consideram isso, não consideram que às vezes não dorme bem, não come bem, a própria idade vai diminuir nossa capacidade de funcionamento. Então, é muito importante isso. Então, uma avaliação criteriosa é muito importante para isso. E sempre lembrar isso, a gente tem que gerar transtorno. Ser um pouco mais alegre, um pouco mais tímido e não gerar tanto transtorno, você conseguir funcionar de forma sem prejuízos, dentro das possibilidades de um contínuo considerado de normalidade dentro da nossa cultura, não é um transtorno psiquiátrico. Pronto. Doutor, é muito bom a gente falar sobre isso. Inclusive, quando a gente estiver conversando, eu gostaria que o senhor, quando fosse falar com o nosso público, se posicionasse mais com essa câmera. Doutor, quando o senhor fala sobre esse assunto, o que me chama bastante atenção é o seguinte: a gestação, as raízes, o que os familiares viveram, no caso, tataranetos, né? Os bisavós, os avós. É importante se entender um pouco a raiz e, além de se entender um pouco mais a raiz, é importante você também saber um pouco sobre pais e, principalmente, sobre gestação. Sim, é importante, sim. Até muitos transtornos mentais, eles têm esse aspecto genético, tá? Então, se os seus pais têm um transtorno mental, você tem uma chance maior de ter um transtorno mental. E é importante também ver retrospectivamente por quê. Principalmente antigamente, que a gente não tinha tratamentos tão adequados, os transtornos mentais tinham um impacto muito maior no funcionamento das pessoas. Então, aquela história de que a avó morreu louca, ou que alguém era estranho, era mais isolado. Então, a gente fazer essa retrospectiva, que já aumenta a chance de alguns possíveis diagnósticos. Então, é importante, sim, conhecer a história familiar, porque vai aumentando a chance de algum transtorno se desenvolver, por exemplo, nessa criança que acabou de nascer. Então, o que esperar, quais sinais a gente já pode observar o quanto antes para evitar que se deflagrem as situações mais graves, tá? Em relação à gestação, também é muito importante. A questão do uso de drogas aumenta a chance de transtornos mentais. Alguns estudos já mostram que questão de infecções, como gripes, resfriados, aumenta a chance também de alguns transtornos mentais. Se for uma gestação de alto risco, se o parto foi prematuro. Estresse. Aumenta também. E às vezes o estresse também desencadeado também por transtornos mentais. É muito comum de ocorrer também o adoecimento mental durante a gestação, por vários motivos. Alterações hormonais, alterações também na vivência. Muitas dessas gestações não são planejadas, tá? Então, vai ter toda uma mudança no funcionamento de vida. Por exemplo, se a mulher não tem uma relação fixa com o parceiro, não tem aquela junção entre pai e mãe, gera também um estresse maior, a preocupação como é que vai ser a vida pós-parto. Então, tudo isso pode gerar um adoecimento mental. O principal fator de risco hoje que a gente conhece, que pode ser modificável, é o estresse, de qualquer tipo de natureza. Físico, psicológico, estresse sexual, também tudo isso pode desencadear. Pronto. Por que a gente precisou falar sobre esse assunto para a gente daí então ir para a questão dos transtornos? E a gente sabe que existem situações, por exemplo, que a mulher passou pela gestação, ela teve o filho e aí tem a questão do resguardo. E no resguardo ela vai passar aqueles meses amamentando a criança, vai estar naquele contato direto com a criança. Tudo isso também influencia. É importante um resguardo tranquilo, em paz também. Sim, isso é muito, muito importante. E para facilitar também a criação do vínculo dessa mãe e filho. O que é que a gente observa algumas vezes? Quando por alguma questão essa mãe não tem um bom resguardo, não tem essa vinculação, não consegue amamentar, muitas vezes ela muda a forma de agir com essa criança na frente.
pode ser mais permissiva ou mais isolada. Eu rejeitei meu filho. Muitas têm isso, naquela situação de depressão pós-parto, blues puerperal, e pode gerar algum tipo de impacto na forma de agir frente à criança. E a questão do afeto mãe e filha é muito importante no desenvolvimento das relações. Doutor, nos últimos tempos a gente tem observado que muitos toques diversos, inclusive os últimos toques que a gente tem ouvido falar é o toque religioso e o toque TOD. E a gente vai estar falando sobre esses assuntos. Mais precisamente, a gente começa hoje falando do transtorno bipolar e eu queria que você pudesse nos dar assim, um apanhado de informação sobre a diferença deles. Tá, o transtorno bipolar é o que a gente chama de transtorno de humor. Tá? O que é o nosso humor? Como se fosse o nosso background de afeto, de vivência, aquele mundo, o mundo está colorido, a gente está com humor bom, aquela sensação de um mundo mais cinzento, o nosso humor está mais deprimido. Uma coisa que muitos confundem é que assim, eu acordo bem, aí no final do dia eu estou triste, estou desmotivado, eu sou bipolar. Não. A questão do transtorno bipolar, a gente precisa entender que tem que ter essa alteração de humor por um certo período de tempo, a maior parte do dia. Isso que eu acordo de um jeito, passo o dia de outro, é outra coisa, não é transtorno bipolar. Depende também a questão dos meses. Por exemplo, se eu passo 6 meses com essa mudança, isso seria um transtorno? Assim, para a gente diagnosticar Sim, um transtorno, o bipolar, a gente precisa, pelo menos durante uma semana, para ter transtorno bipolar, a gente precisa ter tanto a ideia clássica, tanto a depressão quanto a mania ou hipomania. A fim de diagnóstico, precisa só ter o episódio de mania, você já é diagnosticado com bipolar. Esse episódio de mania, que é com um aumento do humor, ficar muito elado, muito animado, ou muito irritado, com diminuição da necessidade de sono, aumento de energia, mas gerando um prejuízo, tem que durar pelo menos durante uma semana. Então, eu tive isso ali durante 3, 4 horas. A gente não faz pensar no transtorno bipolar. Então, tem que ser pelo menos durante uma semana se o paciente não for internado, não tiver essa necessidade de internação. Tá? Então, ter o quadro depressivo não necessariamente precisaria, nesse primeiro momento, para o diagnóstico. Mas essas variações, durante 6 meses eu fico tendo essas variações, eu acordo bem, termino o dia mal, ou vice-versa, a gente pode pensar em outros transtornos. Pode ser um quadro realmente depressivo, pode ser um quadro de ansiedade. Que talvez é o que acontece com as pessoas quando elas se prolongam nas situações sem procurar um profissional para daí então, de forma precoce, se tratar. Isso. Né? Mas essa questão dessa variação do dia é a coisa que mais assim, o pessoal leigamente fala, eu acho que eu sou bipolar. Isso é ruim, né, doutor? Porque assim, as pessoas ficam se sendo taxadas como... Sim. E você sai divulgando, olha, eu sou bipolar, eu sou bipolar, e na verdade nem é, né? E isso aí realmente cria uma situação meio que complicada na sociedade, né? Um estigma, Sim. um tratamento inadequado, porque tratar o bipolar é diferente de tratar o paciente com depressão ou com ansiedade. Sim. Vamos falar de transtorno de oposição desafiante, o TOD. Esse é da minha área, que eu trabalho muito com criança e adolescente, uma coisa que é muito importante frisar. O TOD, geralmente, ele não vem puro, exclusivamente, só ele dentro do transtorno. Ele geralmente ele é associado com outros tipos de transtorno. TDAH, depressão, ansiedade, histórico de bullying, uso de drogas. Tá? O que é o TOD? O TOD é marcado por um desafio às regras das figuras de autoridade. Tá? Ele é caracterizado na infância e adolescência. Que são crianças ou adolescentes que têm episódios de raiva, de explosão, geralmente têm comportamentos vingativos, eles terceirizam as culpas, tá? Nada é culpa minha, é culpa da minha mãe, do meu amiguinho, é a professora que me persegue, tá? E geralmente a gente observa esses quadros já desde a infância, crianças com desregulação do humor. São crianças que são mais irritadas, mais explosivas. Que muitas vezes a pessoa diz, é mal educado. Isso aí não teve educação, a mãe não educou. E quando você vai esmiuçando muitas vezes esses casos, gera um sofrimento muito nessa criança, nesse adolescente. Eu não quero ser assim, mas eu não consigo me controlar. Na hora parece que sensação, tem um vulcão explodindo, uma coisa que explode em mim. E muitos sofrem, porque eu não queria ser desse jeito, porque
eles começam a ser isolados, as crianças não querem brincar com ele, porque toda vez quando ele perde, ele quer bater em todo mundo. Mas fora isso, ele é gente boa, mas quando perde, as próprias mães, pais falam, se afaste daquele menino, que aquele menino é problema. Tá? Então é importante a gente ver também o que é que tem por trás disso. E outra coisa que é importante frisar, por exemplo, na adolescência, um adolescente que nunca teve esse tipo de comportamento, esse comportamento mais agitado, mais explosivo, começa a ter esse tipo de comportamento, ser mais desafiador, arruma confusão na escola, briga. É muito importante ver se não há a possibilidade de um outro transtorno, geralmente depressão ou ansiedade. Então, que a gente vê mais como... É mais comum... A questão de querer chamar a atenção faz parte desse desafiador? Nem sempre, tá? Não, né? Mas assim, às vezes chama a atenção para esse comportamento mais agressivo que não era padrão. Doutor, onde está o maior perigo de quem tem o transtorno TOD? A questão maior é a questão desses episódios de explosão, de raiva, ele agir algo contra terceiros ou contra si próprio. Então, às vezes, não com a intenção, mas está aqui, ele pega, assim, fica com muita raiva, pode pegar um objeto e jogar em você, e acaba causando um ferimento grande. E quem desconhece, tipo, desafiá-lo. Né? Porque, às vezes, quando você desconhece o assunto, qual o risco de você desafiar? Eu duvido que tu faça isso. A palavra duvido, para quem desconhece o problema, é muito grave, não é? Essa questão do confrontamento, eles levam muito a sério. Então, tem uma coisa... E não é uma culpa deles, é o transtorno. É um transtorno. Então, geralmente é associado, já tem estudos mostrando que eles têm alguns sugestivos de algumas desregulações em vias relacionadas à questão da impulsividade. Também eles têm uma chance maior, por exemplo, de ter transtorno bipolar, de terem TDAH, desenvolvimento de algum transtorno de personalidade na vida adulta. Então, e é muito importante. Em relação ao TOD, é muito bom frisar que, assim, muitos pais chegam no consultório desejosos de medicação. Eu quero uma medicação para tratar. Mas a gente, às vezes, medica as outras condições que podem estar associadas, mas para o TOD em si, o principal é a questão da psicoterapia individual e uma psicoterapia que a gente chama de psicoterapia de orientação parental. Orientar os responsáveis no manejo dessas condições, desses episódios. Ver o que é que são possíveis gatilhos, como manejar, o que é que pode reforçar aquele comportamento, o que é que não reforça aquele tipo de comportamento. E é que é a parte mais difícil e mais demorada. E muitos pais não estão, às vezes, dispostos a isso, porque demanda tempo. Transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Então, esse é outro que também gera muita confusão e o pessoal chega com eu tenho TOC porque eu gosto das minhas coisinhas arrumadas. Eu tenho TOC porque eu tomo banho de tal forma. Então, o TOC, ele é uma composição de duas características, a obsessão e a compulsão. A obsessão é o pensamento, a compulsão é o comportamento. Pode ter os dois, classicamente são os dois, mas pode ter só um ou outro. Tá? A obsessão, questão do pensamento, a sensação que a pessoa tem é que é um pensamento que invade a mente dele, que ele não consegue mudar esse pensamento de uma forma tranquila e muitas vezes fazem a compulsão para tentar aliviar esse pensamento. Que é um exemplo muito tranquilo, assim, aquela coisa, pensei em coisa ruim, bater na madeira. Tem gente que leva isso muito a sério. Novamente, tem que ter, esses sintomas por teoria, tem que durar mais de 1 hora durante o dia, consumir e gerar algum tipo de prejuízo de funcionamento. É o que eu gosto de deixar minha coisa ajeitada, mas eu gasto 4, 5, 6 horas por dia. Toda hora ajeitando aquela caneca? Eu não consigo sair de casa enquanto não tiver, por exemplo, acordei atrasado hoje, eu geralmente acordo às 7, acordei hoje às 7h30, 8 horas eu tenho que estar no trabalho. Eu preferi chegar atrasado no trabalho para poder ficar aqui ajeitando a caneca. Isso já é uma coisa sugestiva. E muitas vezes as pessoas, em relação à questão da compulsão, às vezes elas não sabem por que fazem aquilo, mas tendem a necessidade de fazer. Então, eu tenho que abrir e fechar a porta, a sensação que ela não está fechada. Aí ela tem a sensação que, agora sim, está bem fechada. É um fenômeno que a gente chama de just right. Ela sente aquilo, parece que alivia algum mal-estar dentro de si. Em criança, é muito comum mais a questão das obsessões. A criança tem algum tipo de pensamento e demora muito para procurar ajuda porque ela
não tem noção do que, Não é, que sabe seria, nem. o que seria o normal, o que seria o patológico, e vai crescendo com aquilo. Às vezes demora 5, 10 anos no início dos sintomas para poder procurar ajuda, porque ela ou tem vergonha, ou acha que aquilo ali é perfeitamente normal. Tá? E uma coisa que atrapalha muito, voltando ao aspecto da família, o que a gente chama de acomodação familiar. Quantos casos, por exemplo, a questão de banho? Já tive um caso, por exemplo, que a pessoa demorava 2 horas no banho. Pensar em Teresina, que a gente toma em média 2 a 3 banhos por dia. Sim. A família se organizava de tal forma que a pessoa pudesse ter esse espaço de 2 horas para ela poder tomar o banho. E acha que isso está ajudando. Pelo contrário, ela está reforçando esse comportamento. Pronto, então a gente começa hoje num apoio, principalmente familiar. Essa rede de apoio, ela também precisa de apoio. Você não saber não é obrigação sua saber. Não saber é um direito que todo ser humano tem do que está acontecendo. Mas podemos ajudar aquelas pessoas que estão assistindo o nosso programa agora. Às vezes, uma mãe não tem um apoio de um pai. Às vezes, quando ela vai relatar o problema, parece que ninguém entende, ninguém quer saber, ninguém quer... Não, isso daí deve ser algo... Nasceu com algum problema. E muitas vezes não quer ajudar. Às vezes, dentro de uma casa, você entende a situação, mas provavelmente uma mãe, um pai não entende o que você está passando. Esse menino é cheio de frescura. Tem que dar uma surra nesse menino para ele aprender a virar gente. Quer dizer, tem várias situações que acontecem, às vezes pela falta de informação. Como a gente pode ajudar essas pessoas a lidar? Você falou que alimentar esses toques, esses transtornos, é piorar a situação. Como podemos lidar com essas situações? A principal coisa é assim, a primeira coisa é procurar uma avaliação de um profissional capacitado, tá? Geralmente, dentro da consulta, tem esse período de orientação, mas procurar também, muitas vezes, a necessidade de uma psicoterapia, de um espaço também, porque a gente sabe hoje que a convivência com alguém com qualquer tipo de transtorno mental aumenta o nível de estresse. Sim. Tá? Então, é importante essa pessoa também se cuidar, tá? Procurar informações adequadas. Hoje, infelizmente, em redes sociais, muita gente fala muito, mas pouca gente com embasamento científico, embasamento teórico forte, muita questão de sensacionalismo, de se vender, de querer conquistar. Então, eu tiro parte, por exemplo, minhas professoras, né, da época da formação, excepcionais. Você vai ver a rede social dela, ela tem 1.500 seguidores. E tinha outras pessoas que a gente tinha uma fama ruim dentro do meio, são muito bem seguidas e divulgam informações muitas vezes que não tem nenhum tipo de embasamento ou que estão ainda a nível de pesquisa e vendem como grandes tratamentos. Então, procurar canais confiáveis, as principais universidades hoje elas têm grupos, canais no YouTube, canais no Instagram, falando sobre os principais transtornos, tá? Então, procurar informação de qualidade, tá? Para melhor compreensão. E importante também, todo familiar, se cuidem, tá? A gente só cuida do outro se a gente estiver bem. Se a gente estiver adoecido, a gente nem cuida de nós e nem do nosso familiar acometido. Doutora, a gente percebe que nem o próprio psicólogo da família pode tratar a família. A gente sabe que essa cobrança de um familiar acaba sendo gigantesco. Provavelmente aquela pessoa que tem um transtorno, ela vai escolher uma pessoa da família para ela se sentir mais à vontade e, obviamente, puxar mais a atenção daquela pessoa. Essa pessoa precisa de cuidado. Precisa de cuidado, porque a demanda é muito grande. Dependendo do transtorno e do nível de impacto, as demandas são muito grandes. Pensar assim, na criança, adolescente, infelizmente, ainda a gente vê muito que essa função acaba indo muito em cima da mãe. Muitas vezes a mãe não é só mãe, ela tem as outras funções dela. Então, muitas chegam em consultório chorando, desesperadas. Você vê que elas estão adoecendo e tem uma cobrança também muito excessiva da sociedade que elas têm que ter essa função porque o filho é acometido. Como se ela não tivesse direito a mais nada na vida. Então, qual a última vez que você foi num cinema com seu esposo? Ou você escolheu, não tenho tempo, porque eu tenho que levar o menino para isso, para aquilo, eu não consigo fazer uma atividade física, e a pessoa vai
vai adoecendo junto. E lá na frente, quem é que cuida das duas? Verdade. Doutor, foi muito bom a gente conversar sobre esse assunto. E eu queria, antes de terminar aqui essa entrevista, que a gente pudesse ajudar, por exemplo, através do TOD, como essa mãe que lida diretamente com esse filho que tem oposição desafiante, como ela pode, e os próprios familiares que estão ali dentro de casa podem ajudar esta criança ou este adolescente. Então, assim, principal, como eu falei, é a orientação parental. Sim. Tá? Mas eu não tenho condição, tudo, eu tenho uma certa dificuldade. O que é muito importante frisar é a questão da consistência nos comandos. Geralmente, o que a gente orienta muito é a questão de reforçar combinado. Tá? Então, vamos, senta, organiza a rotina dessa criança, desse adolescente, combina, ó, aqui é tal horário, você tem tais obrigações. Muitos entendem que tem que ser uma coisa militar, aquela coisa, horáriozinho fechado, senão é punido. Não, você pode flexibilizar, mas reforçar, pedir os dois lados, tá? Então, ó, você cumpre a sua parte, eu cumpro a minha. O que é que muitas vezes acontece? Ela chega, eu fiz minha parte, e minha mãe não deixou, por exemplo, eu jogar o videogame, brincar do celular. Ou eu faço tudo certo e só vê o lado negativo. Eu fiz tudo, tirei nota boa, mas ela só viu que eu tirei um 5 em matemática, mas não viu que eu tirei 10 em português. Então, reforçar mais os aspectos positivos, diminuir essa exposição dos negativos e reforçar a questão dos combinados. E cumprir os combinados. Tá? Mas sempre que a palavra final, a decisão final tem que ser dos pais e manter uma consistência, que é muito difícil. Por exemplo, eu moro na casa dos meus pais e meus pais falam A e eu falo B. Então, essa falta de consistência com uma criança que já tem uma certa dificuldade de seguir regras prejudica muito também. Então, é importante que os principais cuidadores tenham uma certa consistência. Eu sei que não vai concordar em tudo, mas no grosso, na matriz, tem que ter uma certa... todo mundo falar a mesma língua. Uhum. Então, quer dizer, os limites são necessários. Sempre são necessários. Né? E se cumprir promessas. Cumprir promessas. Evitar prometer o que não pode cumprir. Justamente. E nem coisas que são extremamente prejudiciais. Eu ganho R$1.000, eu prometo para o meu filho um videogame de R$3.000, é totalmente fora da consistência. Então, a chance de dar errado é grande, ou eu me envolver num problema simplesmente para suprir um desejo no meu filho que é inviável para a minha condição. Nessa hora, o pulso firme, mas ao mesmo tempo a forma carinhosa, né, de determinar vários comportamentos ali naquele momento, se faz necessário? Faz. Então, é preciso manter a consistência. A criança, o adolescente, ele vai testando a autoridade. Então, se perceber que consegue, com aquele tipo de comportamento, uma flexibilização, conseguir o que ele deseja, ele vai continuar repetindo aquilo. Então, aquela birra, vou dar o brinquedo com a criança que chorou no shopping, que ela queria o brinquedo, eu dei, você está indo para um caminho muito ruim, porque ela aprende, mesmo que não intencionalmente, que aquele comportamento é o consigo que eu quero. Então, eu tendo a repetir aquele comportamento. Uma vez que eu conseguir, fica mais difícil de eliminar aquele tipo de comportamento. Doutor, eu quero te ver mais vezes aqui. Certo. Espero que a gente consiga lhe trazer trazer outros profissionais para a gente estar falando de transtornos mentais. Na próxima semana a gente vai dar um início, né? Mas, assim, já deu esse início aqui, mas nós vamos estar falando de outros toques, né? A gente acredita que são muitos e a gente precisa ajudar as pessoas a entender melhor e como verdadeiramente agir, né? E lembrando, você vai levar para um psiquiatra, você vai levar para um neurologista, você vai estar com um psicólogo, tem que ajudar, tem várias formas de você poder apoiar essa criança, esse jovem, esse adulto, né, esse colega. É importante que as pessoas tenham essa inclusão e, ao mesmo tempo, essa empatia de entender que essas pessoas precisam de ajuda, né? E que elas sofrem por isso. Claro, e que elas sofrem. Muitas vezes não querem viver o que estão vivendo, obviamente. E a gente tem que lidar para o lado positivo, não para o negativo. Ajudar essas pessoas a terem qualidade de vida, de fato, né, doutor? Então, a gente te espera numa próxima oportunidade para a gente dar continuidade e ajudar a sociedade a viver melhor. Perfeitamente. Obrigado pelo convite. Acho que é sempre bom a gente conversar sobre isso, desmistificar, diminuir a questão do preconceito em relação ao tratamento mental, que isso só atrapalha quem mais precisa.
quem sofre de algum tipo de transtorno.